Boa tarde, galera. Nossa aula de hoje é sobre civilização oriental. Ou seja, basicamente hoje nós vamos nos referir ao Egito Antigo, por ela ser uma civilização extremamente importante para a humanidade. É tanto que muitos historiadores, como Heródoto, classificou o Egito Antigo como uma dádiva do Nilo, um presente do Nilo. Justamente por quê? Porque o rio Nilo ele representava a própria sobrevivência da população, e por isso mesmo que muitos egípcios consideravam ele como um deus. Então, de uma forma geral, nós vamos estudar essa civilização tão enigmática que é o Egito Antigo. Basicamente, nós vamos ver do Egito Antigo o quê? Nós vamos ver a questão da origem, da cultura, periodização, sociedade e economia, que são os principais pontos para vocês entenderem um pouco sobre essa sociedade. Então, o Antigo, ele vai nascer no norte da África, vai se originar, na verdade, no norte da África, aproximadamente século IV a.C., e ele vai nascer às margens do rio Nilo, ou seja, basicamente, toda sociedade vai depender desse rio para sobreviver, e por isso que ele se tornou tão importante. Em seu contexto histórico, o Egito Antigo ele vai ter três fases principais. Nós temos aqui a fase do Antigo Império, do Médio Império e do Novo Império. Para a gente entender um pouquinho da história do Egito, é necessário que a gente saiba que o Egito Antigo, as primeiras civilizações que se originaram no Egito Antigo, vai ser o que nós chamamos de nomos ou clãs, que eram pequenas comunidades. Esses clãs, eles foram se organizando e fundando diversas cidades, a ponto, pessoal, que eles fundaram dois reinos, que eles chamaram de Baixo e Alto Egito. Por volta mais ou menos de 3.200 a.C., o rei Menes ele vai unificar esse reino, transformando em um só. É aí onde nós temos a origem, a unificação do império e a origem dos faraós, o tão imponente faraó, né? Que vai ser mais ou menos por volta de 3.200, dando início ao que nós chamamos de Antigo Império. O Antigo Império que vai de 3.200 a 2.300 a.C., caracterizado pelo grandes impérios, né? A formação, a origem do faraó, tão imponente para a história, e a centralização do poder. Depois nós temos o Médio Império, que vai de 2.300 até mais ou menos 1.580 a.C., caracterizado pela descentralização do império, pela invasão dos hunos e pela expulsão dos povos egípcios. Até 1580, quando foi reunificado esse império, dando origem ao que nós chamamos de Novo Império. No Novo Império, nós vamos ter como principal característica a ascensão do faraó novamente. Nós vamos ter um forte militarismo, nós vamos ter o desenvolvimento da escravidão e, consequentemente, duas características peculiares na história, que é o nascimento do xenofobismo. E, no caso, quando eu falo de xenofobismo, eu estou me referindo ao quê? Estou me referindo à questão da aversão a estrangeiro. Então, basicamente, a história do Egito ele vai ser dividido nesses três períodos aqui. Como um todo, culturalmente falando, o Egito ele vai ter a religião do Egito vai ser o que nós chamamos de religião politeísta, também conhecida como a religião antropomórfica, que é a ideia de que um indivíduo é Deus e humano. Eu posso dar um exemplo disso, do que eu estou falando de religião antropomórfica, na época do rei Amon-Ra, que é considerado o Deus Sol. Então, Amon-Ra, durante todo o seu reinado no Egito Antigo, ele era considerado um deus. É tanto que ele nem se apresentava ao público para que subisse no imaginário dos egípcios que eles tinham poderes, certo? Então, nós vamos ter uma religião politeísta e antropomórfica. Eles acreditavam também na vida pós-morte. É tanto que se desenvolveu a partir disso a chamada técnica de mumificação. Nós vamos ter o surgimento das grandes pirâmides, que não passava de templo, na verdade, de túmulos, porque os faraós acreditavam que
voltaria da morte, né? Então eles se enterravam com inúmeras riquezas, como por exemplo joias, objetos e assim por diante, porque acreditava-se que ia precisar de tudo isso quando voltasse, né, do pós-morte. Uma outra coisa interessante do Egito Antigo, que ele desenvolveu um sistema de escrita bem interessante. Na verdade, foi o primeiro sistema de escrita da história, que nós denominamos de hieroglifos, que na verdade os hieroglifos são símbolos representados por letras, por tamanho de objetos e assim por diante. Então, basicamente, a escrita vai ser uma das primeiras escritas dentro da história. Depois nós vamos ter o desenvolvimento da ciência, como eu já falei, a técnica da mumificação. Eles vão se desenvolver na ciência, dentro da ciência eles vão se desenvolver na medicina, na arquitetura, na cultura de uma forma geral, na arqueologia. Então nós vamos ter imensas contribuições dessa sociedade, apesar de saber que o Egito, o Egito Antigo, ele se desenvolveu em plena pré-história. Né, ele se desenvolveu basicamente no período paleolítico. Mesmo assim, ele contribuiu uma imensidão de coisas, né? Tanto que muitas civilizações que surgiram posterior ao Egito nasceram justamente dessa cultura, né? Assimilaram muito de sua cultura. Dentro da questão da sociedade, o Egito Antigo ele vai ser uma sociedade estamental, ou seja, dividido em estamentos. Nós temos aqui os faraós, nobres, sacerdotes, os escribas e os escravos, que compõem a sociedade egípcia. Por isso mesmo que nós chamamos de sociedade estamental, porque ela foi dividida, na verdade, em estamentos. E por último, nós temos a economia do Egito, que foi chamado, na verdade, de modo de produção asiático. Basicamente, modo de produção asiático, porque a sua forma de desenvolvimento era baseado na agricultura e na servidão. Tá certo, pessoal? Então, veja só. Nossa aula de hoje foi sobre o Egito Antigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão lá no livro didático e vocês vão encontrar todo esse material que eu acabei de explicar. Tá bom, pessoal? Obrigada e até a próxima.